Estava na estrada e o local que eu programei para conectar acabou não estava aberto no horário que eu precisava. Muito bom dia, estamos aqui conectados com mais uma live, uma super live aí, a gente falando sobre liderança, os 10 primeiros dias, muito focado na parte de pessoas. E hoje, entrando num tema muito importante também, que são coisas que se complementam, estão interligadas aí, que é a parte de gestão. São coisas distintas, né? A liderança, ela está muito focada para mais inspiracional, voltada para pessoas, e a parte de gestão é o caminho que a gente trilha. 6h22, dia 5 de junho, super conectados aqui. Hoje um dia muito especial para mim, principalmente. É o dia do 4.0 chegando, mais um aniversário. Grato a Deus aí por essa oportunidade, por esse momento e por estar conectado aqui com você, que tem acompanhado comigo durante todo esse tempo, né? Esses 10 primeiros dias aí. Hoje é o 11º de 31, de 30 dias que nós estaremos conectados, falando sobre liderança e gestão de pessoas. E olha que interessante, né? Assim como na gestão, a gente organiza, planeja, tem todo um projeto, deixa tudo organizado, engatilhado. É como uma viagem, né? A gente se conecta, planeja, sai. Quando eu cheguei em determinado local ali que era para eu ter parado, estava fechado. Esqueci de olhar o horário, né? Que inicia. E acabou avançando um pouco. Mas qual é o plano, né, seguinte? É manter o plano, é seguir, é fazer acontecer, parar por conta de uma barreira, de algo que vem acontecendo. Certo. Muito bem, pessoal, vocês estamos todos conectados aqui, mais uma super live, a gente se falando. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje, no dia do meu aniversário, comemorando esse 4.0 aqui, falando de gestão, de um tema que eu gosto demais e no qual tem me ajudado bastante durante a minha vida, a trajetória pessoal e profissional, certo? Muito bem. Eu quero trazer a atenção de vocês para alguns pontos. Quando nós iniciamos, né, e falamos de liderança durante todo esse tempo, a gente trouxe uma série de conhecimentos, de instruções que caminham, que levam, né, o pensamento para um outro nível. Nós falamos sobre a presença do líder. Bom dia, Carlinha, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Então nós falamos durante todo esse tempo muito sobre a presença, né, a figura do líder, principalmente essa visão mais inspiracional que ele tem, que é a parte da liderança, e como se tornar atraente, né, atrativo como líder, né, como se tornar uma pessoa na qual as pessoas elas olham para você e falam: eu quero seguir essa pessoa, ela tem visão, ou ela tem um propósito, ela tem um ecossistema de valores, de propósitos, de muitas múltiplas questões ali que se conectam com o meu ecossistema, com aquilo que eu estou buscando para mim. E é nessa jornada, né, do teu jeito, com o teu tempero, da forma que você faz, que você consegue impactar a vida de muitas pessoas, fazer a diferença na vida de outras pessoas, através daquilo que você acredita. E o principal de tudo, sendo quem você é. Essa é a sua marca. Esse é seu DNA. Esse é o seu ponto alto. É para isso que você foi chamado. E quando você perde isso, você se desconfigura, se descaracteriza. E as identidades de outras pessoas, elas começam a ser impressas em você. E isso passa uma mensagem muito forte de incongruência, né? Que é quando aquilo que eu digo não é aquilo que eu faço. Isso arrebenta com o nosso emocional, com o nosso subconsciente, com coisas importantes ali que a gente precisa cuidar, principalmente para quem está numa posição de liderança. Então nós tivemos a oportunidade durante esses 10 primeiros dias, nas 10 primeiras lives aí que eu estou passando aqui com vocês, de dar uma alinhada, né, uma acertada em tudo isso, a gente entender quais são os motivadores, né, o que leva uma pessoa para um caminho, o que
que ajuda um líder a conectar uma equipe, a formar um time de alta performance. Não que vai ser perfeito, pelo contrário. O tempo todo nós lidamos com desafios, nós estamos em crescimento, em desenvolvimento, cumprindo esse chamado, né, na qual a gente aceitou e se colocou também à disposição, né, para fazer, para executar e para conduzir pessoas. Então, quem se coloca nesse papel, quem se coloca nessa posição de assumir uma cadeira de liderança, ele precisa ter muita consciência disso, de que as suas ações, aquilo que ele diz, o que ele leva para as pessoas, com certeza impacta a vida, impacta o emocional. E quando ele sabe fazer isso com muita maestria, principalmente usando bem esses dois recursos que eu tenho falado para vocês, que é a escuta ativa e a capacidade de se comunicar, de saber se comunicar, não é o que falamos, mas como nós falamos para as pessoas, pode ter certeza que você vai ter muito resultado na sua vida, na sua trajetória profissional. Mas sobre liderança a gente já falou bastante, foram 10 dias aí a gente falando. O tema central desses 10 primeiros dias foram direcionados aí à pessoa do líder, que é, até o pessoal perguntou para mim, Lindor, mas a gente não vai falar da equipe, não vai falar das pessoas que estão sob liderança desse líder, né, dessa figura do líder e tal, quando que na verdade o ponto de partida, o ponto principal é a mentalidade do líder, é como ele se posiciona, é como ele se comunica, é como ele impacta a vida dessas pessoas. Como eu falei para vocês no início, quem tem essa pegada muito forte de liderança, ele pode até pagar um pouquinho mais o preço, quem sabe no começo ali, até ele conseguir formatar a equipe, trazer essas pessoas para si, mas no médio e longo prazo ele tem resultados muito consistentes e muito acima da média, né? Porque as pessoas elas deixam de se conectar simplesmente por uma questão muitas vezes financeira e começam a se conectar mais por valores, por propósito, e isso sustenta muito mais no longo prazo, tá certo? Nós falamos também sobre o líder que desagrada, que foi um tema bem importante de uma das lives que nós fizemos aí. E nessa live nós trouxemos exatamente essa abordagem, né, do líder que tenta agradar. Ele invariavelmente desagrada, até porque ele tira o direito de desenvolvimento das pessoas. E mesmo que isso não seja de forma consciente e explícita, inconscientemente essa pessoa ela vai sentir, ela vai falar, olha, em algum momento isso vai jogar contra o líder. Eu não estou me desenvolvendo, essa pessoa ela não está investindo em mim, ela tenta me agradar, mas e é pior, né? Porque daí quando ela desce a cobrança, ela soa como injustiça, porque ela cobra uma coisa que ela não ajudou a construir, não ajudou a desenvolver, não criou um caminho para ele conseguir fazer uma gestão adequada. Por isso que toda essa trajetória sobre liderança que nós falamos até hoje, ela eleva a pessoa de um gestor para um outro patamar, né? Quando ele consegue conciliar e trabalhar bem esses dois motores, a liderança e a gestão, que são coisas distintas, mas elas estão diretamente ligadas e elas precisam operar juntas, tá certo? Então, nos próximos 10 dias, são 3 pilares que sustentam, né, as nossas falas durante esses 30 dias. Nos 10 primeiros nós falamos de pessoas, principalmente focado na pessoa do líder. Ontem nós falamos bastante também sobre equipe. Hoje nós iniciamos falando um pouquinho de gestão, trazendo uma pincelada aí sobre gestão. E nos 10 próximos dias nós vamos falar sobre qual é o caminho, quais são os indicadores, quais são os sinalizadores, o que pode ajudar e contribuir para que esse gestor, esse líder, agora gestor, ele tenha alta performance, ele consiga trabalhar através da sua equipe e desenvolver resultados crescentes e pujantes, assim como eu conquistei, né, durante toda a minha carreira executiva e hoje como empresário também nos meus negócios, tá certo? Inclusive tem uma testemunha aqui, né, Matheus? Muito bem, pessoal. Live 5/6. Hoje é uma data muito especial, eu não posso deixar de falar para vocês. Hoje é o dia que eu completo 40 anos 4.0. Então é um dia muito especial, estou e sou muito grato a Deus aí por esse tempo, pelos aprendizados, pelas pessoas que acompanharam essa minha... Parabéns pra você. Olha só aí. Essa data querida. Muito bem, Muitas Matheus. Aqui o Matheus, para quem não conhece, está conectado. Muitos anos de vida. Valeu, Matheus. Parabéns, Obrigado. hein? Quarentou. Quarentou. Pessoal, para quem não sabe, aí, ó. Matheus, a gente está na parceria já faz um bom tempo. Obrigado, Matheus. Valeu pela lembrança aí. Você merece. A gente está no trecho. Era para a gente ter conectado aí a partir das 5h57, né, que é a sequência das lives. E hoje
acabamos passando um pouquinho ali, porque não chegamos a tempo num ponto, um sinal legal ali para conseguir conectar com você. Mas é isso, 4.0, seguimos em frente, a gente vai seguir falando de gestão nesses próximos 10 dias. O que é gestão, né? Gestão, eu estava dirigindo ali, olhando para a estrada e exatamente pensando nisso, né? O motorista é o líder, é o cara que está ali funcionando, direcionando esse veículo. O veículo, eles são as pessoas na qual está sob a sua liderança, né? Sob a sua gestão. É isso aí, Carlinha, 4.0. E os indicadores, o painel, o dashboard ali do seu carro, né, aquele painel de instrumentos ali, ele vai te dar alguns indicativos de coisas importantes que você precisa, de decisões importantes que você precisa tomar ao longo do caminho e cuidar, né? Por exemplo, combustível, velocidade, principalmente observando as placas que estão ali durante essa trajetória, né? Curva fechada, curva aberta, clive, declive, onde você pode ou não ultrapassar. Então a gestão, quando bem constituída, que é esse tema que a gente vai trazer nos próximos dias, ela te ajuda, dentro da liderança, a passar essa orientação e fazer um monitoramento adequado daquilo que precisa ser feito para chegar nos resultados que você precisa atingir, tá certo? Então a gente vai falar muito de gestão, principalmente de indicadores e como conduzir, como envolver a equipe, como trazer ela para você e fazer com que eles operem através desses indicadores e gerem resultados, né? Porque, como aquela famosa frase, né? Mais ruim do que você não fazer alguma coisa é você fazer uma coisa que não gera resultado. Então é você ter esses indicadores bem pautados ali, entender bem esse caminho, essa trajetória, para que você consiga cumprir com a sua gestão e principalmente obter os resultados que você precisa para você continuar crescendo como profissional, como pessoa, auxiliando, né, a sua equipe nos resultados que ela precisa atingir e elevar ela, né, para um próximo nível, tá certo? Então a gente vai falar sobre esse mapa da mina aí que ajuda o líder a conduzir a sua equipe, né? A liderança ela é muito mais inspiracional e a gestão ela é mais objetiva, né? Ela traz esses indicadores, ela traz esses balizadores ali para que o gestor ele consiga seguir em frente com a sua equipe, porque só o inspiracional também ele não vai sustentar, porque uma vez que você ganha essa equipe, seria muito pequeno você não usar isso no bom sentido da palavra para engajá-los e colocá-los numa rota de crescimento através dos indicadores adequados ali, fazer manutenção disso para que você tenha resultados sempre crescentes, tá certo? Eu posso dizer isso pela minha própria experiência, né, como executivo, trabalhando em grandes corporações, do que sempre me gerou resultado e do porquê as pessoas me convidavam para projetos desafiadores, né? Exatamente essa capacidade de se conectar rapidamente com as pessoas, que é o grande ponto. Você precisa ganhar a confiança das pessoas e tem que ser o mais rápido possível. E como que você faz isso? Como que você se torna atraente? Como que você se torna aquele imã, né? Aquela pessoa que as pessoas olham para você e falam: eu quero estar com esse cara, eu quero estar com essa mulher, eu quero estar com essa pessoa na equipe dela, fazendo parte, construindo e fazendo com que as coisas aconteçam. Perfeito? Nenhum de nós somos, mas a gente precisa tomar decisões, a gente precisa dar direção para as pessoas e essas pessoas elas esperam a sua direção para que você e elas possam frutificar na vida de outras pessoas, levar soluções para os seus clientes, levar soluções para o seu negócio e ajudar a conectar isso da melhor forma possível. Quem faz isso é o líder, inspirando, é o líder que conduz, é o líder que tem coerência entre o que diz e o que faz. Então, um dos segredos que nós conversamos durante essas lives aqui que nós fizemos sobre liderança é exatamente essa coerência entre aquilo que você diz e aquilo que você faz. Isso faz a maior diferença na sua vida, porque a partir do momento que as pessoas começam a observar que eu falo uma coisa, mas eu faço outra, com certeza isso vai arrebentar com a minha liderança, vai quebrar muita confiança, vai ser mais difícil descer isso aí para a equipe. Agora, quando você conquista isso rapidamente, se aproxima das pessoas, é íntegro, o mais íntegro possível que você for, tiver essa congruência entre ação e execução, pode ter certeza que elas estarão muito mais abertas. Elas, inclusive, vão te pedir, literalmente, elas vão pedir para que você faça a gestão delas. Falar: Lindomar, me ajuda, me dá uma luz, me dá uma força, olha, estou com dificuldade nisso, naquilo. Elas não terão receio em comunicar com você, porque elas sabem que quando você descer um direcionamento para elas, é para ajudá-las, é para fazer com que elas cresçam, não somente como profissionais, mas principalmente como pessoas. E aí eu acho que seria muito pequeno da nossa parte
a gente tem uma missão de liderança, de gestão que se resuma única e exclusivamente nos resultados corporativos de uma grande empresa, de um negócio. Vai muito além disso. A gente está falando de transformação, de transformar a vida dessas pessoas, de você deixar um legado na vida delas, das pessoas lembrarem de você e falar, poxa, esse cara aqui, essa mulher, ele impactou a minha vida de uma forma diferente. Ele trouxe algo muito produtivo. Ele me ajudou a criar uma forma de pensar ou de ver as coisas que eu vou levar para a vida inteira e aonde eu estiver em qualquer empresa eu vou conseguir dar resultado. Vocês entendem que isso é muito maior, isso é muito mais poderoso? E como que a gente faz isso? A gente faz isso através da liderança. Como que a gente dá continuidade, dá caminho, destino para isso? Através da gestão. Só que a liderança, é na liderança e na liderança sadia que você consegue conectar, que você consegue identificar o que motiva, qual é o motivo para a ação daquela pessoa, qual é o motivo para a ação daquele profissional que está trabalhando com você. E você saber usar isso, eu sempre gosto de frisar, né, no bom sentido da palavra, saber usar isso da melhor forma possível, porque isso vai fortalecer esse profissional. Por isso que as duas habilidades que eu comentei, tenho sempre reforçado com vocês, é a capacidade de escuta ativa, não é o que eu ouço, é o que eu escuto do meu colaborador. Quem ouve, acompanha, mas quem escuta, lidera de verdade. Quem ouve, acompanha, mas quem escuta, lidera. Então, a habilidade de escuta ativa e a habilidade de comunicação, porque quando você consegue escutar e comunicar bem, você vai começar a entrar na mente dessa pessoa, mas de uma forma positiva. Ela vai se abrir para que você consiga levar os seus projetos, levar a visão e direcionar ela. E você vai ser tão atraente nesse posicionamento como líder, que essa pessoa ela vai pedir para que você gerencie ela. E quando você trouxer um direcionamento, quando você trouxer um caminho e falar, olha, Lindomar, para você conseguir chegar no resultado que você quer, para você conseguir chegar no patamar que você quer, para você conseguir atingir o destino que você quer, para você chegar nesse nível aqui, o caminho é esse. E pode ter certeza que essa pessoa ela vai se dispor muito mais a trilhar esse caminho, a estar com você dentro de um projeto, dentro de um grande desafio, construindo fortemente, porque ela confia. Você ganhou a confiança dela. Você fez os olhos dela brilhar. Você conseguiu descobrir ali um tesouro precioso nesse ser humano que tem ali debaixo de uma credencial, de uma matrícula, de uma empresa. Você olhou nos olhos dela e falou assim, eu estou contigo, e não abro, e vou te ajudar. E até mesmo, pessoal, em situações difíceis, onde essa pessoa de repente já não conecta mais com os valores da empresa, não conecta mais com o que está sendo colocado ali, até mesmo numa situação como essa, ela começa a se comunicar com você e dizer para você, chefe, olha, para mim já não dá mais, eu estou numa situação assim, assim, assado. E você começa também a se programar, a se organizar melhor, até para fazer um desligamento de uma pessoa dessa. É sempre assim que acontece? Claro que não. Tem situações que você tem que tomar decisões mais quentes, mais rápidas. Tem pessoas que realmente não vão se conectar com você como líder, não vão gostar de você, vão falar mal, vão criticar, vão nos bastidores, vão detonar você. Mas você como líder, você não pode perder a postura. A gente tem que ter a malícia do negócio, conhecer as pessoas e saber quem deve, quem merece ou não ficar ao meu lado, na parceria, na equipe e seguir em frente comigo. Então, nos próximos dias, a gente vai fazer a integração dessas duas palavras. Amanhã a gente vai fazer uma live poderosa sobre isso, às 5h57 da manhã, integrando esses dois pontos. O poder de uma liderança persuasiva, que é o que a gente tem falado aqui nos 10 primeiros dias, integrando com uma gestão de altíssimo resultado. Eu posso dizer isso com propriedade. Claro que esses resultados eles não são exclusivamente meus, mas eu aprendi a trabalhar através das pessoas. Eu aprendi a conduzir elas. Tem desafios e muitos. A gente sabe que trabalhar com gente hoje não é fácil. E mais complicado ainda é quando às vezes eu sou um problema na equipe de alguém, né? Já parou pra pensar? Será que eu não sou um problema na equipe de alguém? Tomara que não, né? Mas é isso, pessoal. É você ter essa capacidade de entendimento. Lindomar, eu não ocupo ainda uma posição de liderança. Mas quem falou para você que você não pode? Lindomar, eu sou tímido, eu não tenho capacidade. Mas quem falou que Deus chamou os capacitados, né? Ele te capacita no processo. O propósito, ele se revela na ação, para tudo na vida que a gente faz. Tudo que a gente faz com amor, tudo que a gente faz com dedicação, com esmero, pode ter certeza que o Papai do Céu ele recompensa, ele reconhece e ele te honra grandemente.
Tem uma frase muito importante que eu gosto de citar, Dr. Euríclides da Cunha, acho que foi o primeiro cardiologista brasileiro a fazer transplante do coração. E ele sempre dizia isso, tem uma frase que na internet é muito forte, poderosa, e eu sempre uso isso, né, nas minhas equipes, por onde eu passo, nas grandes corporações que eu trabalhei e na minha própria empresa hoje, nos meus negócios. Nada de verdade, absolutamente nada resiste ao trabalho. Não é o trabalho duro, aquele trabalho cansativo, o labor, aquela coisa pesada, aquela visão talvez retrógrada que a gente tem do trabalho. Mas é aquele trabalho com dedicação, com esmero, aquela busca, principalmente entendendo que você pode ser muito mais do que você é hoje. Colocar a tua mentalidade para te fortalecer. E entender que aonde você está hoje, seja você um líder ou um liderado, você foi colocado ali para fazer a diferença. Você é a diferença e você está num processo de aprendizado. E você sempre aprende, sempre aprende. Enquanto eu não era líder, eu estava aprendendo com os meus líderes. Enquanto eu estive na cadeira, assumi a cadeira, né, quando eu assumi a minha primeira posição de líder ali, gestor, eu estava aprendendo o tempo todo com a minha equipe e com os meus superiores. Então você pode muito mais do que você imagina. Eu gosto sempre de dizer isso para as pessoas. Uma vez eu estava em dúvida, estava para ser promovido para uma cadeira de gerência regional, cuidar dos 3 estados, 8 gestores, 60 ou 72, se eu não me engano, colaboradores ali, que estariam debaixo da minha gestão. Eu pensei, meu Deus, é muita responsabilidade. E eu fui dormir, dobrei os meus joelhos naquela noite, falei com Deus, falei, Senhor, me dá força, fala comigo, por favor, porque eu preciso de ajuda. Eu vou lidar com muita vida, com muita gente, eu preciso fazer isso de um jeito diferente. Eu preciso cuidar dessas pessoas e mover elas para que a gente consiga ter resultado. E aí, durante aquela noite, tive um sonho. E nesse sonho, alguém levantava de uma multidão, uma senhora, e ela chegou até mim, apontou o dedo para mim e falou assim, ó, você é mais forte do que você imagina. A história é real, aconteceu comigo. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. E aí eu quero falar isso para você agora. Você é mais forte do que você imagina. Você é muito mais poderoso do que você acha que é. Se você acha que tem que ser perfeito, você está errado. É no caminho. O propósito, ele se revela na ação, na sua dedicação, naquilo que você está fazendo, naquilo que você está entregando de melhor. O que você sabe fazer de melhor? O que brilha nos seus olhos? O que te conecta mais com as pessoas? É muito provável que o seu propósito ele tenha o fio da meada esteja exatamente nisso. E nós vamos debruçar muita atenção para trabalhar liderança conectado com gestão agora nos próximos 10 dias. Fechamos liderança até hoje, eu vou conectar, a gente já está terminando, eu vou conectar com vocês a partir de amanhã, falando sobre gestão, mas conectado com a liderança. Como que a gente trabalha isso? E se você ainda não ocupou uma cadeira, ou talvez até nem tenha pensado, imagine que você já exerce a liderança dentro do seu lar, com os seus próximos, com a sua família. Não tem como não liderar. E o que você usa para uma empresa, você também pode usar para sua casa, para o seu lar. Então, por que ficar parado? Siga em frente. E pode ter certeza que você vai ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Tá bom? Eu quero agradecer, parabenizar você que se conectou comigo aqui, todos vocês, esse horário. Hoje eu entrei um pouquinho mais tarde, tive a grata surpresa de encontrar algumas pessoas aqui que eu já conheço também. Carlinha, Matheus, Jackson Fernando Oficial, Jackson conectado nas super lives aí, ó. Muito bem. A Jéssica, muito bom, parabéns aí. Wanda Farias, parceira de jornada. E hoje, ó, vou me despedir de vocês aqui já, ó, comemorando meu aniversário. Tô numa parada aqui, não sei se dá para mostrar para vocês aqui, não sei se vocês conhecem, já passaram por esse lugar. Aqui é a Parada Soledade. Estou no meio de uma viagem aqui, hoje tem um dia intenso ainda de reuniões, alguns desafios à frente aí. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Tá bom? Deus abençoe, uma excelente quinta-feira para você. Que o seu dia ele seja um dia abençoado. E vamos conectar amanhã, 5h57 da manhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tá certo? Parabéns para nós, parabéns para você. E vamos em frente. Amanhã a gente vai falar fortemente sobre liderança, mais conectado com a parte de gestão. Eu vou trazer um caminho bem poderoso aí para te ajudar a liderar muito mais e melhor. É simples, mas a gente sabe que não é fácil. E a gente não vai vender isso para você, pode ter certeza.
A ideia aqui é compartilhar conhecimento de forma íntegra, gratuita, para te ajudar a fazer o seu melhor no seu dia a dia, tá certo? Se eu conseguir ajudar um pouquinho assim, ó, eu já estou muito satisfeito. Pessoal, beijo no coração, um excelente dia. Nos vemos amanhã, a partir das 5h57, conectados nesse canal, nesse horário, com você. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.